Porção diária de espiritualidade. E o tema de hoje será: Seja como uma criança. O versículo principal dessa meditação diz o seguinte: Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 3. As crianças ouvem com certa frequência o seguinte alerta dos seus pais: não faça isso, porque é coisa de adulto. Inconscientemente, os pais alimentam em seus filhos o desejo de se tornar adultos o mais rápido possível, pois terão a liberdade, entre aspas, de fazer tudo o que desejam. Em um diálogo entre o Senhor Jesus e os seus discípulos, Jesus citou a importância do adulto voltar a ser como uma criança. Vamos ler e extrair valiosas lições deste texto registrado em Mateus capítulo 18, dos versículos 1 ao 5, que diz o seguinte: Nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Afinal, quem é o maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida, disse: Eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é o maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, recebe a mim. Há pelo menos 3 características que o adulto precisa recuperar da fase em que era criança. A primeira característica, e como disse o Senhor Jesus, é a humildade. Em Lucas capítulo 14, versículo 11, diz o seguinte: Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Por isso, a importância de sermos humildes. Segunda característica é a confiança que a criança tem nos seus pais. Deus chama você a confiar nele, que é o seu pai. Quem assim o faz se tornará um adulto resiliente. Veja o que está escrito em Salmo 125, versículo 1, que diz o seguinte: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. E a terceira e última característica que gostaria de abordar é a pureza. Em Mateus capítulo 6, versículo 22, o Senhor Jesus disse: Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Portanto, adultos, não perca as características de quando você era criança. Deus te abençoe.